E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Giovanni Letti. Olá a todos, eu sou o Patrick Malfa. Iniciamos então agora o segundo episódio do InPodcast, o podcast da inteligência de mercado, o podcast da inventividade, o podcast da inovação, e o podcast da Intermerc. Como nós havíamos prometido, né, Patrick, vamos continuar nesse assunto que tantos gostam e tantos precisam, que é a pesquisa de mercado. No episódio passado, nós fizemos uma breve introdução do que não fazer. E neste, nós gostaríamos de falar, ou de tentar falar, o que fazer. Obviamente, a gente não consegue esgotar esse assunto, então faremos apenas, né, uma introdução, né, algumas dicas, talvez, assim, do que fazer em pesquisa de mercado. Mas antes, acho que a gente precisa falar algo, né, para você, da nossa querida audiência, para que vocês não achem que nós somos dois coaches tentando criar infoprodutos, né, sobre alguma coisa que a gente não tem ideia. Então, nós temos experiência com pesquisa de mercado, como a gente falou no programa passado, a gente já errou muito fazendo pesquisa de mercado, né? Conhecemos pessoas que também fazem pesquisa de mercado, então é um assunto do qual a gente gosta muito. Entretanto, não significa que a gente seja os especialistas, os donos da verdade, esse tipo de coisa, né, Patrick? Isso mesmo, até porque muita coisa está mudando, né? E quem é cheio de certezas é porque não entendeu o mundo como ele está funcionando, né? Ah, é isso aí, Patrick, é uma frase até poética, né? Sim, E, poesia. e, é, inclusive eu tinha um professor, quando eu era aluno de graduação na universidade, que falava que só um idiota não é confuso no mundo de hoje. E ele disse isso nos anos 90, né? Imagina hoje. Então corrobora com o que o senhor acabou de falar para a nossa querida e estimada audiência. Mas, Patrick, então, sem mais delongas, por favor, vamos iniciar. Comece, Patrick. Simplesmente comece. Vamos lá, então. No programa passado, né, relembrando, a gente falou um pouquinho a respeito da importância da experiência acadêmica, da pessoa ter base para realizar e fazer pesquisas. Aham, Mas ainda é bastante comum a gente ouvir pessoas que têm um certo tipo de preconceito com a academia. aham, Falam coisa do tipo: ah, é teórico demais, não tem mão na massa, não é aplicável. Mas pesquisa científica e pesquisa de mercado seguem os mesmos princípios. Pesquisa de sim, mercado é um tipo de pesquisa científica. aham, é. Eu já ouvi muito esse tipo de bobagem, né? E acho que você foi bastante preciso, né, ao dizer que pesquisa de mercado é pesquisa científica. Até porque, se não for, a pesquisa de mercado está sendo mal feita. Então, como ela vai embasar opiniões que são bastante importantes, né, são fundamentais, uma pesquisa de mercado precisa necessariamente seguir o rigor científico. Exatamente, por mais diversa, né, que ela seja, por mais tipos, né, quantitativo, qualitativo, enfim. Por isso que a Aham, escolha do método de pesquisa ele é crucial. E aqui nós temos um grande ponto. Quando você faz uma pesquisa de mercado, está buscando respostas para questões muito específicas. Questões essas que impactam diretamente o sucesso de um produto, de um aham, serviço e até mesmo de uma organização inteira. Então, se você, na hora da pesquisa, escolher o método errado, as respostas podem ser irrelevantes, ou pior ainda, enganadoras. Vai ser uma pesquisa fake news, por assim dizer, né? olha só, respostas enganadoras, né? Até, Patrick, desculpa te interromper, mas ah, eu gostei desse termo, né? Respostas enganadoras. Ah, então, eu acho que se engana quem acha que apenas se enganam pequenas empresas na hora de fazer pesquisa de mercado.
Se a gente falar muito rápido essa frase, vira um trava-língua, hein? Né? Sim, né? Como é que é? Se engana quem acha que apenas se enganam pequenas empresas na hora de fazer pesquisa de mercado. Aliás, isso daí passa a ser até mesmo uma ingenuidade, né? Achar que só porque a empresa é pequena, ela é mais fácil de ser enganada do que uma empresa grande. Mas eu acho que você É. até trouxe um exemplo, alguma coisa assim aí que você vai falar pra gente, não é? Sim, sim. Agora, falando sério, tirando o trava-línguas, me veio na memória o caso de duas grandes empresas, né, que você certamente já deve saber do que eu estou falando. Grandes empresas cheias de pessoas muito inteligentes, cheias de especialistas, com grandes orçamentos e por aí vai, tá? Então, e que acabaram fazendo pesquisa de maneira equivocada ou acabaram tendo erros na hora de interpretar as pesquisas. A primeira é a Campbell's, né? Aquela marca da Campbell's Soup Company, né? Aquela empresa que é quase bicentenária nos Estados Unidos, que domina boa parte do mercado americano, que foi fundada em 1869, né? Nos Estados Unidos. Você sabe que agora você restaurou um trauma meu, porque na minha saudosa faculdade de comunicação, eu tive que fazer um trabalho sobre Andy Warhol. Ah, E a é? Campbell Soup Cans, elas ficaram conhecidas por uma série de 32 quadros que o Andy Warhol fez. Ele que foi o, Sim. digamos assim, um dos grandes protagonistas da art pop, por assim dizer, né, da pop art, Da pop né? art. E essa série de quadros, que é icônica, ela foi vendida Aham. em 2006 por apenas 11,8 milhões de dólares, segundo o site artsy.net, né? Então, é, eu conheço bem, você restaurou aí um trauminha, porque foi Trauma. um trabalhinho complexo, mas diga mais, fiquei assim, agora intrigado. O que a Campbell Soup Company fez? Bem, como você falou, realmente é uma marca muitíssimo importante, uma empresa muito, muito importante, tanto que faz parte do imaginário americano, ao ponto do Warhol ter criado essas séries de quadros, né, copiando simplesmente as latas, né? Ah, mas o fato é que eles queriam operar no Brasil, tá? E como eles não sabiam a nossa, se a nossa cultura ia aceitar essa questão de comer sopa em lata, né? O principal sabor deles, inclusive, é sopa de tomate, que não é tão comum as pessoas comerem sopa de tomate, né? Geralmente a Não, gente não, come não é molho de algo, tomate, né? não é algo muito comum no Brasil, né? Mas Sopa de sopa de tomate. tomate não é algo que está no gosto cultural e gastronômico da população. Então, eles queriam saber o que as pessoas iriam achar, se elas iriam gostar de uma sopa dentro de uma lata, né? E fizeram pesquisas aqui no país e os resultados foram bastante bons. As pessoas experimentaram, disseram que gostaram, que comprariam, etc, etc, etc. Só que quando eles lançaram, as vendas foram bastante abaixo do que eles esperavam. E se eu não me engano, eles não chegaram a abrir fábricas aqui no Brasil. Eles foram bastante cautelosos, assim. Eles criaram, acho que para sorte deles, uma estrutura de vendas apenas, mas as sopas eram produzidas nos Estados Unidos e vieram para cá, tá? E vieram importadas para cá. Ah, o fato é que, se eu não me engano, cerca de um ano depois que eles iniciaram a operação aqui, eles pararam porque a coisa realmente os resultados não foram como esperado e não foram como a pesquisa indicou que seria. Interessante isso, hein? Até e o mais interessante é que ninguém sabe por quê. Porque, em tese, a pesquisa foi bem feita, eles contrataram uma empresa séria, uma empresa que sabia fazer pesquisa, metodologicamente a pesquisa foi tudo certo, né? Só que o resultado prático foi diferente daquilo que a pesquisa indicou. Então, talvez uma coisa importante para a gente levar em consideração é que realmente nem sempre as pesquisas acertam.
E não significa que o fato da pesquisa ter errado, que ela tenha sido feita com uma má intenção ou que ela tenha sido mal feita. As pesquisas às vezes erram, nada é definitivo. Não existe 100% ou melhor, não existe 0% de margem de erro. Sempre existe algo, para o acaso, né? Mas eu. Inclusive, eu lembro que o Max Geringer, né? Eu lembro que você comentou isso comigo, que o Max Geringer escreveu um artigo sobre esse fato, né? E Sim. lá no artigo ele Aham. fala algo interessante, né? O que ele escreve lá? Que o executivo lá de marketing da Campbell's colocou a culpa no consumidor brasileiro, não foi? Eu não sei se foi o executivo deles ou foi um executivo com quem ele conversou, não lembro direito, assim, mas foi um artigo que ele escreveu, acho que início dos anos 2000, eu acho, já faz bastante tempo. Mas ele teria conversado com algum executivo de marketing, que eu não sei se era da Campbell's ou de outra empresa, e que daí ele falou o seguinte: não, mas assim, ó, aqui no Brasil acontece isso mesmo porque o brasileiro. é, não sabe responder pesquisa ou sacaneia as pesquisas, né? Então, Pô, isso né? daí é. Ó, a gente não pode duvidar, né? A gente não pode Sim, duvidar sim, de que isso pode ocorrer, né? pode, Mas pode ocorrer, assim, sim. há uma coisa interessante aí, viu, Leti? Eu sei que a gente vai fugir um pouco do roteiro aqui, mas às Tá. vezes a forma como você faz a pergunta, você induz o consumidor a uma determinada resposta. É claro que eu não tive acesso, nem não sei se há essa pesquisa da Campbell's publicada em algum lugar. Mas se você falar para a pessoa assim, você gosta, você já induz a pessoa a dizer que ela gosta, né? Então precisa ver aí se, beleza, talvez eles tenham usado ali um método correto, mas as perguntas não estavam de acordo e induziam, né? Eu acho Mas pouco provável, cara. Uma empresa como essa, eu acho pouco provável cometer esse tipo de erro, assim. Então, tanto que eles não descobriram porque a pesquisa disse uma coisa e a resposta do mercado foi é, outra, né? Mas você entende o que eu quero dizer, né? Que às Sim, vezes claro, numa claro. pesquisa alguém pode induzir. A gente tem que tomar muito cuidado para não induzir respostas, né? Sim, Mas você falou para mim que tinha dois casos aí, os dois de indústrias parecidas, envolvendo sim. latas. Eu vou adivinhar aqui. Eu não. É, Sim, os dois Os dois estão. envolvem Os lata. dois envolvem latas. Só que um abre com. Eu vou fazer sons aqui agora que eu sou dublador, né? Então um abre Tá. com. O abridor é. Nha, 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 nha. O outro é. Tss. Isso, isso. Então o senhor já Alguém sabe adivinhou do o que 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 se é, não? trata. O É. senhor já Vamos sabe ver do se o que se pessoal trata. adivinhou. É Eu vou. Coca-Cola. É Coca-Cola. 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 Ah, Então o Coca-Cola. senhor matou a charada e sabe que nós estamos falando então do caso da New Coke. Então, como o senhor também conhece bastante esse caso, por favor, conte para a nossa audiência, porventura, quem ainda não sabe, o que aconteceu com a New Coke. Por favor, Patrick. Você sabe que esse caso da New Coke, ele foi estudo de caso em vários lugares, né? A gente Sim, sim. estudou bastante isso daí. Eu gosto muito de Coca-Cola, então nada contra a Coca-Cola, longe disso, uma coquinha gelada, né? Ela, Ah, vai bem, vai ela bem. conquista nosso coração, né? Só que daquela New Coke, por algum motivo, ninguém gostou. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu. Lá no início da década de 80, lá nos Estados Unidos, né? A Sim. Pepsi começou a fazer uma série, e isso também é pesquisa de mercado, que é o chamado teste cego. Isso é inteligência de mercado, que é inclusive um método para avaliar o que as pessoas acham do sabor de um produto comparado aos seus concorrentes, mas sem saber de quem é. Então, eles Uhum. simplesmente colocam o produto, a pessoa bebe, sem ter influência da marca, qual é o sabor que mais gosta. E os resultados, na ocasião, foram muito bons para a Pepsi, que é, digamos assim, a maior concorrente da Coca-Cola. Boa parte das pessoas confundia o sabor dos dois refrigerantes. Lembrando que
em cada país as fórmulas dos refrigerantes mudam. Então, nós estamos falando de um teste feito nos Estados Unidos. E boa parte daquelas pessoas confundia o sabor ali. E o mais interessante. Patrick, desculpa te interromper, assim, Não, não, manda ver. eu já fiz em sala de aula alguns testes cegos, assim, justamente entre Coca-Cola e Pepsi, e era engraçado que a maioria dos alunos errava, tá? E então, como você bem falou, um teste cego é um método de pesquisa e ele precisa ter características metodológicas claras. Então, por exemplo, se você geralmente assim você faz com lata ou com garrafa pequena para não sair o gás da bebida. Você deixa as duas bebidas na mesma temperatura. Então, por exemplo, se colocar uma quente e uma gelada, óbvio que o pessoal não vai gostar da quente, né? E por aí vai. Abre as duas e coloca no mesmo tempo. Você só numera ou identifica o copo e aí você sabe e coloca gente junto contigo para, né, não deixar você se confundir. E a pessoa só recebe um copo na hora que as bebidas foram abertas, os copos identificados, ela não sabe qual é, bebe. Dá para usar, de repente, a pessoa tomar um gole da água para limpar o paladar e depois bebe o segundo copo com a segunda bebida. E aí ela diz, copo A, você pergunta para ela, é Pepsi ou Coca, né? Ou na verdade, assim, A ou B, qual um ou dois, é, né? E aí a pessoa responde lá. qual das bebidas é o A, né? Aí qual Isso. das marcas? Aí ela vai responder, você nem fala Pepsi ou Coca para não ir no B, Deixa a pessoa qual é? adivinhar, né? Deixa a Deixa a pessoa pessoa adivinhar. dizer, sem falar o nome, né? E eu tinha uma aluna que ela era, assim, ela gostava muito de Coca-Cola e ela falava assim, eu odeio Pepsi. Eu odeio Pepsi, adoro Coca-Cola. Então, em homenagem a ela, a Renata, se ela estiver nos ouvindo, então, Renata, grande abraço, grande beijo. Ah, ela, ela odiava Pepsi, segundo ela, e adorava Coca-Cola. Eu fiz, então, um teste cego em homenagem a ela, em sala de aula. Ela fez, acho que ela passou por 6 provas, tá? É muita coisa, 6 provas, assim, Ela ela aproveitou errou também, as né? 6, sim, Ela aproveitou também, né? Aproveitaria. aproveitou. Ela errou as 6, cara, as 6 vezes ela falou que gostava mais de Pepsi. Aí ela não acreditava, eu tinha testemunhas, né? Todo o pessoal falando, não é sacanagem, você realmente errou 6 vezes o teste cego. Depois disso, eu falei, Renata, na verdade, então, você gosta mais de Pepsi. Não quer uma Pepsi? Aí eu peguei uma lata de Pepsi e ofereci para ela. Ela falou, não, eu só gosto de Coca. E o engraçado é que contra fatos não há argumento, mas nesse caso a gente deixa para lá, né? Uhum. Mas o interessante, Leti, é que no caso aqui, os mais jovens, quando perguntado, você gostou mais do um ou do 2, do A ou do B? Eles escolheram Pepsi. Escolheram Pepsi. Foi aí que surgiu um slogan que a Pepsi usou. Eu era criança, eu ia para a escola e na cantina da escola tinha Pepsi. Vendia Pepsi em KS, não vendia Coca. Eu não sei por que vendia Pepsi. Era naquela garrafinha KS, né? E o slogan da Pepsi ficou por um tempão, que era qual? Pepsi, o sabor da nova geração. E isso foi, digamos assim, um soco no estômago da Coca-Cola. Por quê? Porque eles fizeram uma campanha mostrando o resultado dos testes cegos, com esse Aham. novo slogan super impactante, e aí as vendas da Pepsi começaram a crescer entre os mais jovens. Note, entre os mais jovens, talvez aqueles que ainda não tivesse aquela cultura Coca-Cola tão arraigada. Só que a Coca-Cola falou assim: bem, vamos reagir, a gente não vai ficar parado aqui vendo isso acontecer. Aí, na época, Uhum. o vice-presidente de marketing da empresa, que chamava Sérgio Zaiman, juntamente com o CEO da empresa, o Brian Dyson, eles criaram um projeto chamado Projeto Kansas. Com que objetivo? De criar um novo sabor para a Coca. Esse novo sabor foi criado e testado com base em várias pesquisas de mercado. As pessoas que participaram falaram que gostaram muito do novo sabor.
mas o que eles não perguntaram é se as pessoas gostariam que o sabor clássico da Coca-Cola fosse tirado do mercado. E aí a gente já vê um errinho, né? Então, em um misto de arrogância com precipitação, eles lançaram a New Coke. Eu até lembro das latinhas da New Coke, como que era. Até aí, tudo bem. Eles querem lançar um novo sabor e a Coca-Cola de vez em quando faz isso, né? Acho que ela aprendeu bem com esse erro, porque o problema foi que eles não apenas lançaram a New Coke, como eles lançaram para substituir o sabor clássico. Eles tiraram Sabor do clássico, né? mercado o sabor clássico da Coca, que é a Coca-Cola que todo mundo conhece. E qual Uhum. foi o resultado? Acabou sendo um fracasso. Mas ué, as pessoas não tinham gostado do novo sabor? Elas tinham gostado do novo sabor. A questão é, elas não gostaram o suficiente para substituir a tradicional, a original. Aí a empresa teve um gasto enorme, porque além de ter que voltar a produzir a Coca-Cola tradicional, elas tiveram que tirar do mercado a New Coke, voltar à fabricação das embalagens tradicionais. Imagina o custo disso, né? Então a Coca-Cola. Fizeram campanha pedindo desculpas. Teve até um Ah, cara. Teve um cara nos Estados Unidos, o cara gastou com o próprio bolso, sabe? Americano é divertido, assim, né? O cara gastou do próprio bolso, se eu não me engano, mais de US$ 200.000. E porque o cara, ele fez uma campanha, ele mesmo fez uma campanha para voltar à Coca-Cola tradicional. Ele chegou a fazer lobby no Congresso, eu não lembro o nome do cara, mas aconteceu esse tipo de se a gente coisa, né? pesquisar aqui, a gente acha agora, né? É, Mas é. Mas assim, olha só que. E a gente não está falando de uma empresa pequena. A gente. Coca-Cola, né? Nós Uma estamos marca falando que simplesmente. vale entre 65 e 70 bilhões de dólares, só o valor de marca da Ah, Coca-Cola, né? Então, para as aulas de marketing, né, que a gente leciona, eu fiz um estudo recentemente para saber qual era a marca de consumo mais vendida. É Coca-Cola. aham. A vazão é impressionante. A Pepsi fica lá em sexto ou sétimo lugar. Então, olha o tamanho da companhia, uma companhia Sim, centenária também, né? aham, Mas, é. enfim, são dois casos impactantes, né? Sim, né? E são legais porque fazem parte da história do marketing e mostram muito bem como que a gente pode se enganar, né? Então, realmente, não é só empresário em começo de, de carreira que faz esse tipo que comete engano, assim. Por isso que a gente insiste no rigor científico na escolha do método, né? E até se vocês encomendarem uma pesquisa com a gente, tá? É isso que vocês vão receber, né? Uma pesquisa com o rigor científico, é isso que nós faremos, né, Patrick? Exatamente, não tenha dúvida, porque não tem outro caminho. Mas agora surge uma pergunta aqui: Diga. como escolher o método certo? Ótimo. Ah, eu acho que sempre tem um método de pesquisa que deve vir primeiro e que deve existir em todas as pesquisas, tá? Todas as pesquisas, isso. E aí a gente está falando do método científico também, mas que vai para uma pesquisa de mercado, que é o método bibliográfico, usando linguagem acadêmica ou pesquisa desk, tem gente utilizando hoje desk de mesa, né? É Na desk linguagem, research, né? na Muito linguagem comum. do mercado. Então, que isso consiste? Consiste basicamente em você estudar sobre o tema sobre o qual você quer pesquisar. Simples. Estudar, aprender com quem já pesquisou isso antes. Só isso, tá? Então, é o método mais rápido, mais barato de pesquisa que existe. Então, primeiro você estuda, tá? Aprende o que o mercado, o que a academia sabe sobre aquele tema, e só depois você vai a campo, né? Ou seja, você começa pelos dados ou informações secundárias. Agora estou usando um pouco de jargão acadêmico, que são aqueles dados ou aquelas informações que já foram coletadas, que já foram levantadas por alguém e que estão disponíveis para consulta, né?
Então, exemplos disso, sei lá, relatórios de mercado, publicações acadêmicas, matérias em revistas especializadas, jornais importantes, bases de dados governamentais, estudos de entidade de classe e até mesmo dados internos da empresa que estão disponíveis. Violete, Então, inclusive, isso aí tem disponível aos montes, não tem? geralmente sim, tá? Geralmente sim. Tá? Você sempre encontra alguma coisa é, Relatórios, que, né? é, Reportes. que alguma instituição confiável fez que vai adiantar a tua vida na hora de você fazer pesquisa, porque aí você não precisa perguntar tudo, você não precisa ir a campo para começar do zero. Você começa a fazer a pesquisa a partir, né, da informação que você já tem, você consegue avançar, inclusive. Né? Sim, inclusive, Então, só te interrompendo rapidinho, por exemplo, a interrompa. Google, não, a Google ela lança todo ano lá a tendência de perfil de consumo. Ela tem lá. Puxa, mas a Google transaciona bilhões de dados. Você está falando daquilo que eles publicam todo ano, o resultado no Google Trends, qual foram Exatamente. É os que é o termos Google mais Trends. pesquisados em categorias, né? Isso. Então, Aham. isso daí, ele, para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com mercado, é uma baita inteligência, porque você tem ali Sim. dados reais, é perfil de consumo, né? Aqui no Brasil tem pesquisa, por exemplo, o Sebrae, ele lança relatórios, né? E outras instituições, né? Então a gente As, tem as grandes acesso, consultorias, as grandes consultorias McKinsey, sempre é, lançam estudos e Nielsen relatórios sempre sobre muita lança. coisa de mercado, né? Exato. Então a gente tem acesso, a gente tem que aproveitar que elas são acessíveis, na grande maioria das vezes são gratuitas, então a gente só não usa dados secundários se a gente não quiser, né? Ou esses dados não existirem, né? Mas caso Não existam quer, e você tenha acesso, começa por eles, né? Estuda primeiro sobre o assunto e depois você vai a campo, né? Então, exatamente, seguindo essa lógica, você economiza tempo e dinheiro. exatamente, exatamente. E esse tipo de pesquisa, ele ajuda inclusive a definir o que você precisa saber ou não, o que você quer saber ou precisa saber. Nem sempre nós temos as perguntas ali feitas. Então, ter as perguntas certas é uma etapa essencial. Inclusive, no episódio passado eu comentei disso, de uma pergunta que fizeram para mim. Como saber Aham. qual é a pergunta certa? A gente tem que fazer um monte de perguntas, tem que fazer até brainstorm de pergunta. Então, Sim. tudo depende do que você quer saber, de qual é o objetivo da pesquisa. Por exemplo, né? Se você quer entender o comportamento dos consumidores, ou seja, o porquê eles fazem o que fazem, uma abordagem qualitativa pode ser a melhor opção. Agora, se você quer quantificar, medir algo, como a proporção de consumidores que preferem determinada marca em relação a outra, né, como exemplo, aí, como o próprio nome já deixa claro, você precisa de uma pesquisa quantitativa. Acho que é importante a gente falar mais dessas diferenças entre essas. Não sei se posso chamar de categoria de pesquisa de mercado ou de tipo de pesquisa de mercado. Posso aprofundar um pouco mais nisso aí, Patrick? Claro, vai ser um prazer aprender contigo. Ah, é, mas vamos lá, você falou, né, quantitativa, qualitativa. Então, vou falar um pouquinho mais de quantitativa, que vai focar em dados numéricos, tá? E costuma ser usada para identificar padrões, mensurar comportamento e, como o nome sugere, quantificar, né? Medir aspectos específicos do mercado. Por exemplo, se você quer saber quantos por cento dos consumidores preferem um produto ou preferem outro, prefere o teu produto ou o produto concorrente. Então, aí você entrevista uma amostra
que gere uma margem de erro adequada, aquilo que a gente falou no episódio passado, né? E aí os resultados dessa pesquisa são números e geralmente percentuais. Então, o objetivo geralmente é trabalhar com números, né, que depois são analisados estatisticamente. As principais técnicas que nós temos, ou que a gente vê, né, que são utilizadas no mercado, talvez o principal método de pesquisa quantitativa é o de levantamento de dados, que é aquele que todo mundo, quando imagina pesquisa, imagina dessa maneira. O cara faz um questionário, as pessoas vão respondendo e depois, né, aparece X% que é isso, Y% que é aquilo e por aí vai, né? Levantamento de dados no jargão acadêmico, e o mercado às vezes fala sobre esse método como pesquisa survey, tá? Que é, de novo, questionário, perguntas, e aí depois uma análise estatística tabulando, né, percentuais, como por exemplo agora estamos em ano eleitoral, né, pesquisas de intenção de voto, né, por exemplo, se a eleição fosse hoje, em qual candidato você votaria? Aí aparece lá X% do candidato A, Y do candidato B, e etc, etc, etc. Tá? Mas a gente já falou isso no episódio passado, e acho que vale a pena a gente repetir, porque nesse tipo de método, de novo, né, a quantidade é importante, faz a diferença. A quantidade de pessoas vai te dar uma margem de erro adequada, né, vai te dar um grau de confiança, né, adequado, que acho que vale a pena até falar um pouco mais desse grau de confiança. Grau de confiança é assim, ó. Se a gente tinha falado lá 99% grau de confiança, né? Isso significa o quê? Vou imaginar o seguinte: eu faço uma pesquisa, eu tenho um resultado, tá? O Patrick, em outro lugar, vai fazer a mesma pesquisa, vai aplicar da mesma forma que eu apliquei, e ele vai ter 99% de possibilidades de que o resultado seja igual da minha pesquisa, porque a gente repetiu exatamente, né, a gente teve o cuidado de repetir exatamente o mesmo método, entrevistar a mesma quantidade de pessoas, o mesmo perfil de pessoas, utilizando o mesmo questionário, os mesmos procedimentos, etc, etc, etc. Falei demais, Patrick, desculpe. Não, você falou coisas muito boas, né? Então, só para ver se eu entendi aqui, né? A gente, para fazer uma boa pesquisa quantitativa, a gente precisa levar em conta 4 variáveis: o universo de pessoas, a Aham, amostra, a margem de erro e o grau de confiança. sim. Perfeito, perfeito. Dá para fazer, tá? Só para alguém não dizer assim, pá, mas os caras erraram, os caras não sabem, não sei o quê. Dá para calcular a amostra sem ter o universo, tá? Quando você Claro. desconhece o universo, você consegue calcular a amostra também. Muda um pouco a conta, mas de forma resumida é isso aí mesmo, tá? É uma forma, É isso digamos aí. assim, que tendo essas 4 variáveis, a gente vai ter um bom desfecho, certo? Sim, sim. Mas deixa eu falar de outra coisa aqui, que eu acredito ser fundamental para o método quantitativo, que é ainda mais usado no mercado. Legal, né? Acho que fazer a conta para identificar a amostragem é o menos difícil, como você falou agora. Existem vários tipos de amostra, portanto, eu vou generalizar, né? Mas eu acho importante falar Vários tipos de técnicas de, a- de amostragem, né? De criação de isso, identificação da isso, amostra. Sim, isso, sim. exatamente, Aham, exatamente. Mas o entendi, que eu sim. quero, mas o que eu acho importante falar aqui é de algo que parece ser simples e fácil de fazer, mas que é ao contrário, é difícil de fazer. Estou falando do bom e velho questionário, Ah, boa. Aham, né? Que é ó, o é principal isso. instrumento para esse tipo de pesquisa. E Uhum. eu vejo pelo menos 2 erros básicos que são comumente feitos por quem não tem muita experiência ou está com pressa ali de fazer. O primeiro é perguntar coisas que não precisam ser perguntadas, como você já falou ali, né? O outro problema é formular mal as perguntas.
perguntas que não são claras, perguntas que influenciam as respostas, perguntas longas demais, né? E tudo isso pode e vai estragar todo o processo da pesquisa. Por quê? Porque a qualidade da resposta vai entrar em xeque. Cara, agora você falou algo extremamente importante, assim. As pessoas realmente acham que é muito fácil escrever um questionário, é só fazer perguntas. Mas não, concordo contigo, assim, fazer um questionário é realmente muito difícil. Tanto que institutos de pesquisa profissionais, eles validam o questionário antes, eles fazem várias rodadas de perguntas, não é algo trivial, fazer um questionário, construir um questionário bem feito. E seja ele offline, seja ele online, vai ser o principal instrumento desse tipo de pesquisa, né? Então, as respostas elas serão certamente equivocadas se você tiver um questionário ruim, um questionário mal construído. E muitas vezes, por exemplo, o questionário é abandonado, inclusive, em pesquisas online, que não tem um pesquisador acompanhando, caso, por exemplo, a linguagem não seja clara, né? Outra coisa que eu acho importante também é a quantidade de perguntas que você coloca no questionário. Às vezes, pesquisadores de primeira viagem fazem muitas perguntas, então chega uma hora o respondente está lá, ele olha assim, pá, mas o cara me fez 5 perguntas. Eu estou olhando aqui, o cara tem mais 20 para me fazer, eu vou começar a inventar qualquer tipo de resposta que eu quero me ver livre disso Para aí, se ver livre, né? né? É. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar com isso. Por exemplo, você só pode fazer mais perguntas se o entrevistado vai ganhar alguma coisa com isso, se você conversar melhor com ele, vai ganhar um brinde, alguma coisa, né? Ou, às vezes, as pessoas são pagas para responder pesquisa de mercado. Então, aí elas vão, obviamente, responder de forma séria mais perguntas. Agora, você abordou alguém dentro de um shopping, por exemplo, e vai chegar lá com 15 perguntas para a pessoa responder e ela não vai ganhar nada, ela aí fica complicado. Então, nesse tipo de caso, tem que fazer menos perguntas e mais edições da pesquisa. Então, se eu tenho 15 perguntas para fazer com aquela população, eu posso dividir isso em 3 vezes de 5, né? E aí vai, tá? Acho que não sei se ficou clara a Ficou. lógica Assim, aqui. e Ficou? outra coisa que eu quero aproveitar e falar aqui, ó, fugindo do roteiro aqui. Depois você me dá puxão de orelha. A gente não tem roteiro, nós somos muito inteligentes, a gente está falando É, tudo isso aqui de nossa, gente, de improviso. cabeça, com certeza. É, Não tem um teleprompter aqui na frente. não. Viu, viu, Lete? Uma coisa que eu me mordo quando vejo, são aquelas perguntas com respostas binárias, né? Então a Ah, pessoa, a pessoa pergunta e dá como opção para o respondente sim ou não. Acabou tua pesquisa, porque se a pessoa responder não, acabou. Não, já negou, né? Então é evitar fazer esse tipo de pergunta, né? Pergunta assim, explore mais. Vou dar um exemplo. Em vez de você perguntar, você gosta de ir ao cinema? Aí você coloca lá sim ou não. Acabou. Se a pessoa responde não, e o seu objetivo era saber quais são os tipos de filme que a pessoa gosta, é melhor você perguntar. Você, né? Onde você gosta de ver filmes? No cinema? Em casa? Com amigos? Sei lá, né? Estou aqui inventando. O que eu quero aham. dizer é dar mais alternativas para criar mais caminhos e assim você gerar mais conexões nas respostas. Evitar o sim ou não, né? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ir ao cinema, ouvir música. Aí a pessoa respondeu cinema ou ver filme, direciona ela e assim por diante, né? Então não É, limite e assim até ou não, porque, né? até porque, assim, se eu fazer uma pergunta como essa, você gosta de ir ao cinema? Aí, gosto, ok. Isso não significa que eu vou ao cinema. Que eu vou ao cinema. Eu digo, Exatamente. né? Inclusive, a pessoa está sendo bastante honesta. Você perguntou para ela se ela gosta de ir ao cinema, Gosta? você não perguntou se ela vai, né? Entendeu como é fraco esse tipo? Aí a pessoa chega e fala assim: olha,
Na minha pesquisa aqui, 98% responderam que gostam do cinema. Tá, e o Aí que o que isso cara quer diz, dizer? 98% vai ao cinema, então vamos Não abrir é, o já cinema aí, errou. vamos. Já Já, errou. aí abre o cinema, ninguém vai. Mas as pessoas não gostam, elas gostam, quer dizer que elas vão. Boa, Aham, exatamente isso. Bem, acho aham. que a gente já falou bastante sobre quantitativa, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre qualitativa. É claro que a gente poderia aprofundar muito mais, mas isso Sim, aqui é um tem episódio muito mais podcast, né? coisas. É, É. Mas vamos então, lá, vamos falar de qualitativo um pouquinho. vamos. A pesquisa qualitativa ela faz sentido quando você quer aprofundar algo, tá? Então você conversa com menos pessoas, mas de maneira mais aprofundada. Na quantitativa, geralmente você conversa com mais pessoas, mas às vezes, né, de uma maneira um pouco mais superficial. E na qualitativa você consegue aprofundar. Ela geralmente é usada para você entender motivações, percepções, emoções. Então aqui o foco não está nos números, mas sim nas razões por trás dos comportamentos. Tá? Estou falando assim de maneira bastante superficial, tá? Então, a grosso modo, se na quantitativa você quer saber quantas pessoas preferem o seu produto, na qualitativa você vai identificar, você vai saber por que elas preferem o seu produto, tá? Assim como na quantitativa existem métodos que são mais utilizados no mercado, no formato qualitativo também, tá? Os métodos, me corrija se eu estiver errado, Patrick, mais utilizados em pesquisa qualitativa, são entrevistas em profundidade, grupos focais ou focus groups, né? E também observação etnográfica ou pesquisa etnográfica. Claro que existem muitos outros, mas não sei se você concorda, Patrick, acho que esses são os mais utilizados São, no mercado. são os mais comuns, os mais utilizados, e eu costumo separar assim, olha. Quantitativo é para você encontrar tendência e padrão. Qualitativo é para você observar comportamento e sentimento, Aham, certo? Uma é aham. fria, outra é quente, por assim dizer. E o que é legal dos métodos qualitativos é que você consegue capturar ou captar nuances que os números não mostram, né? Uhum. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho interessante. Na qualitativa a gente mergulha nas motivações, né, dos sentimentos do consumidor, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, em um grupo focal, você junta um grupo de pessoas e estimula elas a conversarem entre si sobre determinado assunto. Então, isso aí vai permitir você entender o que elas pensam, mas também como elas interagem, né, umas com as outras, como que elas conversam. E aí você vai pegando pequenas nuances, assim, que tipo de palavra que tipo de adjetivos elas utilizam para falar de um determinado produto, para falar de uma determinada marca, por exemplo. Então isso ajuda você a identificar a gerar algumas hipóteses interessantes, até identificar alguns futuros padrões de comportamento que muitas vezes podem passar desapercebidos numa pesquisa quantitativa. O gestual, né? As expressões faciais, elas muitas vezes dão respostas que a pessoa falando, Sim, né? Não sim. dá. Então, Então é muito por, interessante poder observar. Eu acho que uma coisa que vale reforçar aqui é que muitas vezes, nós podemos combinar os dois métodos, certo? Nós podemos fazer uma sim. qualitativa primeiro para entender melhor as Aham. percepções, depois uma quantitativa para confirmar essas percepções, ou até mesmo fazer uma quanti-quali, que é quando você usa um questionário ali para guiar uma pesquisa. Então dá para você fazer
pesquisa, aí você faz uma com uma amostra menor, depois uma com uma amostra maior e assim por diante, certo? Ou vice-versa também, né? É. Com- E assim, ó, na minha opinião, e aí, Uhum, e usando uma expressão em inglês que eu gosto muito, em my humble opinion, né? Quer dizer, na minha humilde opinião, isso é o melhor a ser feito. A gente chama aham, isso de abordagem mista, acabei de falar, ou seja, você começa com uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, né? aham. Então, no caso, começo com a qualitativa para explorar e entender o contexto. Depois eu aplico uma quantitativa para confirmar e mensurar esses insights, ou eu começo ao contrário. Mas dessa forma a gente vai conseguir ter o melhor dos dois mundos: a profundidade do qualitativo e a amplitude do quantitativo. Ótimo, ótimo. Então, já está aqui uma recomendação nossa, né? Abordagem mista. Abordagem Exatamente. mista sempre, né? Ah, então, acho que a gente já falou sobre isso, mas acho que já falamos sobre isso, assim, mas só para deixar claro, assim, não pulem etapas, tá? Até a gente vai mostrar, nós vamos mostrar alguns livros, né, no final, ou falar sobre alguns Sim. livros. Então, até esse aqui, né, A Lógica da Pesquisa Científica, do Karl Popper, né? Então, sigam o método, não pulem etapas. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. Não importa se a pesquisa for quantitativa ou qualitativa. Essa atenção ao método, essa atenção aos detalhes é o que faz a diferença. Sem dúvida. Cada método tem seu valor e o segredo é saber qual deles responde melhor à pergunta que você quer entender, que você quer resolver. Aham. Nunca subestime a importância de ter um rigor científico nesse processo. Pesquisa de mercado é um investimento muito estratégico e, como qualquer investimento, ele precisa ser bem planejado, bem executado para trazer os resultados corretos. É isso aí. Acho que a gente conseguiu dar uma boa clareza, né, sobre esse processo inicial, para fazer pesquisa de mercado, os principais métodos. Até acho que eu, inclusive, fui redundante até em algumas vezes, me desculpem, mas enfim, acho que era isso aí. Terminamos, Sim. Patrick? Sim, antes de acabar, vamos fazer aquela indicação de livros, então. Ah, Tá? sim, que eu já me adiantei aqui, mas vamos fazer. Vamos sim. Então, já que você se adiantou, eu vou fazer primeiro, Tá, pode só para ser. inverter, para É quebrar o justo, é justo, raciocínio. Ó, é justo. eu quero indicar este livro aqui. Eu estou apontando para a câmera quem estiver vendo no vídeo, Aham, mas é um livro aqui de capa amarela. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. legal. Esse livro ele foi escrito por Uri Levine. Sabe quem é ele, Leti? Ele é o cofundador do Do Waze, Waze. um, Aham, um produto que a gente pode dizer que deu certo, né? sim, E no sim. livro, e no livro ele oferece um olhar aprofundado sobre a trajetória dele como empreendedor, né? Desafiando as abordagens tradicionais na criação de produtos e startups. Ele também teve sucessos e fracassos, né? Levine defende a ideia de que o sucesso de qualquer inovação depende da habilidade de focar no problema certo, no problema, e só Uhum. então trabalhar uma solução que efetivamente o resolva. E para entendermos e definirmos o problema, o que a gente tem que fazer? Pesquisa! Uhul! Pesquisa. Né? É. Certo? E o livro, né, eu tô lendo ele, mas ele, assim, desde o começo, ele é uma rica fonte de aprendizados, não apenas para empreendedores, tá bom? Mas para qualquer profissional envolvido na criação e evolução de problemas, ó, na evolução de produtos e serviços. Mas, Leti, qual é a sua indicação? Repita para nós. Esse livro aqui, né? Ele é, então, quem está vendo agora, estou mostrando na câmera, né? Vocês já perceberam assim que o Patrick é um cara mais legal do que eu, né? O Patrick é um cara mais descolado, né? Eu sou o chato da dupla aqui, né? Então, eu vou indicar um livro que é
bastante acadêmico, mas é também bastante importante na pesquisa científica, que é esse aqui, A Lógica da Pesquisa Científica, né, do Karl Popper. Tá? Esse cara ele foi um filósofo da ciência, conhecido principalmente pela sua contribuição à epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento, né, e também ao método científico. Então é um livro bastante interessante assim para entender realmente, né, profundamente assim a questão da escolha, né, dos métodos e também, como o próprio nome diz, é importante a gente entender a lógica das coisas, né? A lógica do marketing. Por exemplo, o pessoal que gosta de desenvolver software, quem é desenvolvedor, é importante entender a lógica, né, do desenvolvimento antes de ir aprender uma linguagem. A lógica de programação é mais importante do que você ir direto para uma linguagem de programação. Então, isso funciona para muitas coisas e também para pesquisa de mercado. Entender qual que é a lógica, né, da pesquisa faz com que você já... Opa, isso aqui tem alguma coisa errada com essa forma de fazer, sabe? Você começa a pensar de uma maneira mais interessante e aí deixa de ser, passa a se equivocar um pouco menos, talvez. Enfim, falei demais, como sempre, foi essa a minha indicação. Acho que é isso, Patrick. Excelente, eu vou colocar esse livro na minha listinha de leitura, viu? Mas, pessoal, queremos agradecer a todos aí por estarem conosco até agora. Sim. Só quero lembrar aqui o nosso e-mail, que é o info@intelimerc.com. Vocês também podem nos encontrar no Instagram, no LinkedIn. E mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Gostou do episódio? Não gostou? Quer fazer uma contribuição? Você está fazendo uma pesquisa agora e quer contar para a gente como tem sido, o que você tem feito? Né? Acho importante trazer aqui exemplos do dia a dia, né? Casos bem próximos de nós, tá bom? Sim. Mas é isso. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Só não esquecendo que é Intelimerc com K no final. Tá? Então eu mandei o abraço antes da hora. Mas tudo bem. Não. Abraço novamente. Estamos abraçados. Então, tá bom. Agora eu mando um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.